Já estamos de volta com Política Cruzada. Hoje nós estamos discutindo principalmente a segurança pública, mas as medidas protetivas, a violência contra a mulher, que tem sido algo que tem assustado muito a sociedade. Na semana que passou nós tivemos um crime em Uberlândia que pode ser considerado um crime bárbaro e envolve um membro da Polícia Militar, e a gente desde já deixa claro aqui que reconhece todo o mérito que a Polícia Militar tem, o trabalho que ela faz ao longo de 200 centenas de anos aí ou mais, né? 250 anos, mas que infelizmente, como em todas as instituições, como a Cláudia falava no intervalo para a gente aqui, tem as pessoas boas e as pessoas más, as pessoas que se desvirtuam naquilo que fazem, né? Tenente, vamos falar um pouco sobre o caso que chamou a atenção nessa semana, que foi o caso em que o sargento da Polícia Militar, se não me engano o nome dele correto é Clóvis Durade, né? Matou a Veridiana, que até então a gente buscava informações sobre isso, era uma ex-namorada, né? Que havia terminado o relacionamento e que tudo leva a crer, porque a investigação é que vai apontar nesse sentido, que foi esse término do relacionamento que levou o sargento a cometer esse crime. Ele continua internado no hospital psiquiátrico da UFO para tratamento, enquanto o processo é tocado pela Polícia Civil a partir de agora? Sim, com certeza. Ele continua internado e assim que tiver a alta médica, né, ele vai ser apresentado às autoridades. O processo, né, já está correndo no âmbito interno da instituição e também na Justiça Comum, tendo em vista que foi um homicídio, né, de bastante violência e não é uma situação relacionada ao serviço policial. Então é um crime que vai ser apurado pela Justiça Comum. Ou quer dizer, se ele tivesse cometido esse crime no momento em que ele estava a serviço, ele seria julgado pela Justiça Militar? Sim, aí seria o caso de analisar para ver se realmente, dentro da dinâmica do que teria sido uma ocorrência em que uma mulher veio a óbito, né, não sendo esse caso de violência doméstica, iria se verificar todas as questões da exclusão de ilicitude, toda essa parte jurídica, né, e o militar nós respondemos de acordo com o que a parte da penal militar mesmo, né, e a parte de toda a conjuntura da ocorrência, a parte técnica, que nós temos manuais de procedimentos. Então, o militar, ele agiu tudo corretamente, dentro da lei, dentro do que a Polícia Militar diz, o militar está dentro da excludente da ilicitude e volta ao seu trabalho normal. O que significa para você que está acompanhando a gente em casa? Ele vai responder a 2 processos, um administrativo dentro da corporação. Isso leva a um julgamento, por exemplo, da ação cometida por ele, então ele pode ser expulso e pode perder o benefício dele, que ele estava há poucos meses da aposentadoria, tem 29 anos de trabalho já, né? E no outro é na esfera comum, essa que o cidadão responde, cometeu um homicídio, vai a júri popular, vai ser acusado por um promotor, vai ser julgado por 7 pessoas que são escolhidas pelas partes, né? Pela promotoria e também pelo advogado de defesa. Isso leva um tempo. Tenente, ainda insistindo nessa questão perguntando, normalmente quando se faz uma prisão, a polícia passa, essa pessoa tem alguma lesão ou sofre alguma lesão durante a abordagem, ela passa pelo hospital ou por uma unidade de saúde, faz o registro para demonstrar que não há nada, não houve nenhuma violência contra essa pessoa que foi presa. Eles chamam, às vezes, isso de um exame de corpo de delito, né? Para se entregar à Polícia Civil. Mas no caso do policial, ele foi levado diretamente para o hospital psiquiátrico. Por qual motivo? Na verdade, não foi direto para o hospital psiquiátrico. Durante o transcurso da ocorrência, para acabar de resolver o desfecho da ocorrência, foi necessário o militar usar, né, o GAT usar a pistola de emissão de impulso elétrico, que é um dispositivo, né, para poder fazer um cidadão cessar uma agressão, cessar um comportamento violento, sem maiores danos, sem o uso de uma munição real. Entendi. Né? Aí, nesse sentido, quando se usa essa pistola de emissão de impulsos elétricos, no caso a taser, ela dispara dardos que entram mesmo na pessoa e gera uma lesão. E para tirar, o protocolo da Polícia Militar fala que um policial não pode retirar esse material no local da ocorrência. Né? Então, essa pessoa, ele recebeu o disparo, como já aconteceu com outros cidadãos que estavam em situação de violência, né, e que não se renderam, né, mediante todo o processo de comunicação, de tentar mediar o conflito, né, com o policial militar. Então, ele foi conduzido por causa dessa questão, porque ele estava muito exaltado. Foi essa até a justificativa do uso dessa pistola de emissão de impulso elétrico, foi conduzido para retirar isso, porque tem que ser uma microcirurgia, né? E como ele estava totalmente fora de si, totalmente transtornado,
A gente, talvez, por até depois se deu conta um pouco do que ele tinha feito, acabou que ele ficou internado, porque realmente a situação dele, a forma como ele ficou, né, psicologicamente ali na hora, emocionalmente, necessitou dessa intervenção psiquiátrica. Então, logo ele seja liberado, provavelmente ele segue para a cela que existe no batalhão, Sim, porque ele vai ficar à disposição. Apresentado ao delegado de polícia. Entendi. Cláudia, vamos falar exatamente dessa questão, até porque está mais fresco do que aconteceu essa semana. A violência contida, e aí não é só nesse caso, a gente tem todos os casos que nós já relatamos aqui. Normalmente a pessoa fica tão indignada ou tão revoltada com o fim do relacionamento e ele parte para uma agressão que é descabida, né? A agressão já é descabida, a forma como se agride aqui então nem se fala. Uma mulher que foi morta com 12 facadas. Esse caso que a gente acabou de citar aqui, fala-se em 11 tiros. O que leva, o que desperta? Tem vários fatores, não dá pra gente falar, não só cada caso é único e tem que ser analisado. Mas a gente tem percebido muito pela experiência do trabalho de atendimentos que essa necessidade de transformar o micropoder no macropoder, naquela concepção de gênero, do homem ligado à agressividade, à virilidade, à questão da propriedade, da posse, isso é muito forte, tanto que geralmente é em fim de término de relacionamento. Não vai ser minha, não vai ser de ninguém, alguns matam e ainda se matam. E triste está agora indignada toda a sociedade e a família da Veridiana. Porque essa não volta mais, acabou, Veridiana, acabou. Agora, tem que visibilizar, é preciso a memória ficar fresca em relação a todos os outros casos e a esse também, no sentido de não ser, nós estamos entrando na barbárie, é extermínio das mulheres, é o feminicídio, que a lei foi aprovada agora em 2015, que dá como agravante, porque a misoginia, que é o ódio às mulheres, mas um feminicídio é a operacionalização disso, matar as mulheres pelo fato de serem mulheres, em relações afetivas. Então, é muito grave, é a jactância, é a arrogância que está em jogo nas relações de poder. Quem ama não mata. Quem ama não mata. O que mata é vaidade, arrogância, sentimento de perda, insegurança, baixa autoestima, fragilizada autoestima, concepção de posse. E o silêncio e a impunidade são cúmplices da violência. Então é fundamental que as pessoas busquem auxílio e é fundamental que a punição seja exemplar para que outros se intimidem no sentido de não cometerem esses tipos de crimes bárbaros. Ou seja, estávamos lá na Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, pertinho de Belo Horizonte, em Caetés, foi acionada pela mídia e a gente discutiu o caso, e lá na conferência um grupo de trabalho especificamente sobre violência contra as mulheres. E a gente tendo uma aqui assassinada enquanto estávamos lá, exigindo políticas públicas, ampliação das que já existem, fazendo moções de apoio. Nós fizemos um minuto em silêncio, eram mais de 700 delegadas das várias cidades no estado, um minuto de silêncio pela Veridiana, viu, família da Veridiana? Nós fizemos um minuto de silêncio em respeito a ela, em respeito a vocês, ela que é educadora, que é jovem, e essas questões acontecem em todas as classes sociais, com gente acima de qualquer suspeita, que transita por todos os espaços, e é preciso ter clareza disso para a gente tirar os mitos dessa história. Então fizemos, e várias propostas foram para a conferência nacional, que vai ser em março, no ano que vem. Nós tivemos em Uberlândia a felicidade de termos várias delegadas, eu fui eleita e tantas outras como delegadas, representantes para a nacional. Então nós vamos estar em Brasília em março, e esse ponto de pauta, ele é fundamental. Então, Rick, nós temos hoje em Uberlândia algumas políticas públicas, mas que precisam ser ampliadas e melhoradas. A Casa Abrigo Travessia. Então, mulher em risco de morte, que não tem para onde ir, ou às vezes até tem, mas não pode ir, porque se for, ele sabe onde está, mata, vai atrás. E está sendo ameaçada, está em risco. Tem a Casa Abrigo Travessia para mulher em risco de morte, poder ir junto com seus filhos menores de idade, é um local sigiloso, onde ela fica temporariamente, deve ser um local de promoção dessa pessoa, não é para comer e dormir. E aí, a hora que ela saiu da situação de risco, ela sai dali, enquanto isso tem que ter todo um suporte social, psicológico, jurídico, articulação com essa rede de enfrentamento, Polícia Civil, Polícia Militar, as ONGs, o Conselho de Direitos, porque o Conselho fiscaliza as políticas públicas, vê se elas estão realmente funcionando, sugere políticas, sugere projetos de lei. Nós temos em Uberlândia tudo isso, tem muita cidade, e a gente viu lá no estado que não tem nada disso. Então são avanços importantes. Mas é preciso visibilizar. Quem conhece a Casa Abrigo Travessia tem que visibilizar os programas. Às vezes ela fica lá sem ninguém, e já ganhou prêmio em 2004, ficava lotada, intercambiava com casas de outros locais. Isso salva vidas, salva vidas. Então é fundamental isso. Nós tivemos um avanço muito grande com relação à Lei Maria da Penha. Sim. Mas ainda assim, nós temos pessoas que confrontam
esse dispositivo legal e ainda Rick, cometem é um os crimes. absurdo. A Lei Maria da Penha, ela visibiliza a violência importante. Ela não diminuiu o número de homicídios, mas ela visibilizou as políticas públicas e as pessoas passam a buscar mais. Aí a gente tem a impressão que fala assim, aumentou. Não é nem que aumentou. Quando você visibiliza, quando você tem política pública, quando você tem alguém como você de responsabilidade social, trazendo o tema numa emissora que atinge uma massa, você está fazendo um favor à sociedade, à utilidade pública. E as pessoas vão buscar ajuda, porque ao final a gente vai dar endereço, telefone, contatos. Então, é preciso visibilizar essas políticas públicas, isso é fundamental. A Lei Maria da Penha ela avançou, mas em Uberlândia sequer foi criado o Juizado Especial Criminal e Cível, com uma equipe multidisciplinar para operacionalizar a Lei Maria da Penha, conforme previsto na lei. O SOS faz esse trabalho, podiam fazer parceria conosco, já estamos há 18 anos fazendo, não precisa inventar a roda, tem outras prioridades de outras varas, faz parceria conosco, nós já estamos aí. Então, não acontece, então é como se fosse coisa menor, né? Questão de mulher, coisa menor, delegacia de mulher, coisa menor, né? Quantas vezes nós já conseguimos recursos para ajudar a equipar a delegacia de mulheres enquanto terceiro setor? Porque é parceiro e a rede funcionando é bom para todo mundo, né? Nós somos voluntários, sou voluntária há 18 anos nessa história. Sou professora de profissão, aqui é missão. Então, Rick, nós temos problemas e precisa realmente ter mais profissionais para a gente conseguir atender essa demanda reprimida. É preciso essas pessoas passarem por formação continuada, elas lidarem com a própria violência delas, porque todos nós temos, é preciso lidar para não cometer violência institucional e reproduzir essa violência. Tenente, deixa eu complementar. Sim, em relação a esse sentido, como a Cláudia está sempre no âmbito da faculdade, ali, extremamente estudada, extremamente conhecedora da legislação mesmo, a Polícia Militar, da mesma forma, a gente consegue ver por quê. A Polícia Militar já tem uma história de 240 anos, né? A gente conseguiu desenvolver muito, passamos por um período um pouco mais austero de trabalho, mas depois com a questão dos direitos humanos, com toda essa parte de polícia comunitária, de amadurecimento mesmo da polícia militar, né, mais próxima ao cidadão, nós percebemos também, né, através do estudo da legislação, o quanto que a nossa lei é forte, é bem escrita. Só que a gente percebe também que muitas vezes a sociedade ainda não está nesse nível. Não está. Ainda não consegue entender a importância de uma lei como a Maria da Penha, não consegue. É até um absurdo realmente ser necessário ter que se escrever uma lei para uma coisa extremamente básica, que é o respeito ao ser humano e o respeito toda forma. Tanto a mulher quanto o homem precisa do mesmo tipo de respeito. Eles têm que estar no mesmo patamar. Só em relação a essa questão, né, infelizmente, dessa ocorrência que nós tivemos na última semana, eu ouvi um comentário, né, logo no dia, eu transitando fardado, uma pessoa me abordou e me perguntou como que foi o desfecho da ocorrência. Na hora a pessoa não falou nem um militar. Eu falei, esse homem está preso? Sim, o homem foi preso. Aí a mulher me falou o seguinte, não, mas vocês deviam ter matado essa pessoa. Esse homem devia ter sido morto. Violência gera Tinha que ter violência, deixado né? ele se suicidar. Aí eu expliquei, eu falei o nome dela, eu expliquei, moço, é o seguinte, a vida, a gente entende a revolta, eu estou extremamente chateada, extremamente envergonhada pela situação, como mulher mesmo, claro, como policial e como mulher, porque realmente é extremamente triste, né, foi muito violento realmente, e expliquei para ela que a vida da Veridiana não vale mais que a vida dessa pessoa, da mesma forma que a minha vida não vale mais que a vida dela. Então isso não é o tipo de conduta, a gente não faz, a Polícia Militar ela é para garantir a vida, para garantir a aplicação da lei. No Brasil não tem pena de morte e a polícia não está aí para executar ninguém. A intervenção seria conversar, negociar e levar esse cidadão preso, apresentar à justiça. Foi o que a gente fez. Mas às vezes a população não entende, acha que tinha que matar. E na realidade, a gente tem um problema que é assim, a pessoa entra nas medidas emergenciais, por exemplo, da Lei Maria da Penha. O autor da violência não pode chegar a tantos metros. Mas não existe gente para fiscalizar isso e acompanhar. Então, de fato, ela não tem segurança, ela pode ser assassinada. E é isso que precisa acabar, essa cultura da violência e desse extermínio de mulheres. Porque são elas que estão sendo mortas privilegiadamente, né? Então, daí a Lei Maria da Penha vem para visibilizar especificamente essa violência doméstica contra as mulheres, mas não é operacionalizada adequadamente, não tem recursos humanos suficientes para poder fazer cumprir as medidas emergenciais. Esse autor de violência precisa ser atendido, ele precisa entender que ele também precisa lidar com a sua autoestima, com o seu medo da perda, com o seu medo de insegurança. Pesquisas, inclusive, em sistema penitenciário vão mostrar pra gente, no caso da violência sexual, que a representação do masculino, desses que estupraram, é de que a mulher, ao dizer não, quer dizer sim. E aí a discussão de gênero, que eles me tiram do legislativo e que a gente quer morrer. Você está entendendo, Rick? Então não funciona. E aí nós temos uma programação para mostrar a nossa indignação, para visibilizar tudo isso. Eu posso falar da programação? Vamos fazer o seguinte, a gente vai tomar um café e a gente está voltando, você já me dá essa programação completa. Pode ser? Não sai daí, a gente volta já já.